Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Martucci, CEO da Nação Digital. Nós somos uma agência especializada em e-commerce, esse é o nicho que a gente escolheu. É um prazer estar participando com vocês aqui dessa maratona de agências especialistas, de empresas especialistas, que eu acho muito bacana, né? Porque principalmente para nós, assim, olhando para o cenário nacional, quando a gente estava tentando descobrir quem a gente queria ser, né, como empresa, para mim ficou muito claro que a gente poderia ser uma agência que ofereceria tudo o que as empresas locais precisam, né? Muitas empresas localmente procuram agências que vão suprir todas as suas necessidades, ou a gente também poderia ser extremamente inchada e crescer no âmbito nacional e ser referência em um assunto. Então, nesse momento, ficou muito claro para a gente que a nosso DNA estava muito mais para nicho. A gente já tinha um DNA muito forte de varejo, né, e-commerce e tal. Então, a partir disso, a gente começou a investir nesse segmento e as coisas começaram a dar muito certo. Porque a gente se investe o marketing no lugar certo, você faz o seu networking envolvido naquele ecossistema, você faz parcerias com empresas que atendem esse ecossistema. Então, você consegue ter muito mais foco, né? Então, sempre quando a gente está falando aí com as empresas que a gente atende, né, para os nossos clientes, a gente está sempre falando para ele, você precisa focar, né? Você precisa ter seu público muito bem definido. Então, nós como agências também precisamos fazer a mesma coisa, né? Então, acho que isso é uma questão que para nós fez muito sentido, né? E aí eu vou entrar agora nos detalhes, né, falando um pouquinho mais sobre o mercado e tudo mais. Bom, entrando então um pouco dentro aí do mercado de e-commerce, o cenário ele é bem positivo, né? A gente vê um mercado que vem crescendo, né? 2 dígitos aí ano após ano, né? De uma forma bem consistente, mas ainda está muito longe, né? Da onde a gente acredita que ele vai chegar. Então tem muito ainda para crescer. Então para a gente ter uma ideia, hoje, começo de 2020, o nível de penetração do e-commerce no varejo total no Brasil, a gente calcula entre 3 a 5%, tá? De todo o comércio. Para a gente ter uma ideia, na China ele está ali por volta de quase na casa dos 25%, né? Inglaterra, Reino Unido, 22%, Estados Unidos um pouco menos, né? Com 12%. Mas que todos esses mercados, depois aí do Covid, a gente tem visto um aumento muito grande. Os números dos Estados Unidos, por exemplo, já mostram que essa penetração aí já chegou a 20%, né? Foi de 12 para 20. Na China também a gente não tem os números ainda, mas vai aumentar muito, e todos os outros países, né? Então, no Brasil, a gente está esperando que essa participação aí do e-commerce no varejo total vai dar um pulo ali para casa dos 15%, e depois pode dar uma estacionada na casa dos 10%. Isso é uma estimativa, né? Mas de qualquer forma, o que isso significa? Significa que vai crescer rápido, e significa que ainda vai ter muito para crescer depois disso, né? Então, ainda só uma participação de 10% significa que nós temos alguns anos aí para chegar no patamar de uns entre 20% a 30%, que eu acho que é onde o e-commerce precisa estar. Então, o mercado como um todo, ele tem muito para crescer, né? O que isso apresenta? Isso apresenta muitas oportunidades, né? Isso apresenta muitas oportunidades por quê? Porque tem muito pouco profissional, né, pronto para trabalhar nesse segmento. Poucas empresas sabem o que estão fazendo. Tem muita oportunidade de tecnologia, tem muita oportunidade de soluções, né, para o e-commerce. Então, a gente está vendo um ecossistema de empresas que prestam serviços tecnológicos para o e-commerce que está crescendo assim de uma forma exponencial. É um mercado superaquecido, né, por aquisições, investimentos. A gente teve algumas grandes referências aí. Uma delas foi a Vetex, né, que recebeu 250 milhões, se não me engano, 200 milhões do SoftBank, que foi o mesmo fundo de investimento que investiu na RD Station, resultados digitais, né? Tivemos também Madeira, um marketplace ali que também recebeu uma bolada bem parecida, né, para alavancar seus negócios. Tivemos Pet Love recebeu também um aporte grande,
Então tem muitos movimentos acontecendo, né? Muita coisa aconteceu aí até março, e o mercado estava muito aquecido e agora ele está retomando e eu acredito que essa é uma tendência que vai continuar por um bom tempo. Então, de um modo geral, é um daqueles mercados que já se provou que é uma realidade, quer dizer, não é só uma tendência, é uma realidade, mas que ao mesmo tempo ainda está longe de atingir o seu potencial. Então, eu diria que é realmente um mercado que faz muito sentido. Então, se a gente está olhando da perspectiva de uma agência, existem várias oportunidades, né? Se você tem um viés de desenvolvimento, se você tem um viés de web design e tal, existem oportunidades para você desenvolver e-commerce, né? Para você fazer parcerias com empresas, com a própria Vtex, Tray, Magento, etc. Diversas empresas aí que oferecem sistemas de parceria, assim como as digitais oferecem na parte de marketing, essas empresas oferecem na parte de implementação e design de e-commerce. Então é algo a se pensar, né? É um mercado que vai crescer muito. A gente teve, para vocês terem uma ideia, alguns relatos aí da Associação Brasileira de E-commerce que durante a quarentena foram criadas mais de 100 mil lojas virtuais. Então, quer dizer, a demanda aumentou muito rápido, muitas empresas precisando de desenvolvimento de loja, né? Então, é algo a se pensar, olhar para desenvolvimento. Depois, você tem dentro, na outra parte, que é a parte de marketing, né? E dentro dessa parte de marketing, dá para se pensar em muitas oportunidades, né? Oportunidade de soluções. Então, tem até alguns parceiros da própria RD aí, agências que desenvolveram soluções de relatórios, né? Dashboards, acompanhamento de dados, que no e-commerce acaba sendo ainda mais importante, né? E você tem a possibilidade de ter muito acesso a dados, né? Você não depende de um CRM, de um vendedor preencher, né? No e-commerce, o que é vendido aparece na plataforma e tudo acontece de forma automatizada. Então, existem oportunidades aí e oportunidades na parte de serviço, né? Então, dentro da parte de serviço, cara, tem um universo gigante, tá? Então, vou cobrir algumas coisas aqui que eu tenho percebido. Tem as oportunidades de performance, né? Mídia paga, Google Ads, Facebook Ads, né? Social Ads em geral, remarketing e tal, que esse tem sido o caminho mais percorrido. Geralmente, quando a gente pensa em uma agência para e-commerce, ela dificilmente não vai ter performance. Até muito pouco tempo atrás, era basicamente assim, 100% das agências de e-commerce eram focadas em performance. Porque a gente sabe que no e-commerce, se você não investir em mídia, você não vai conseguir vender, né? Então, e como o resultado do e-commerce está muito atrelado ao curto prazo, à venda direta, à venda rápida, isso acaba sendo um fator essencial para o sucesso do negócio. E como agência, a gente tem que oferecer aquele serviço ali de curto prazo. Depois, SEO é uma questão que tem muito valor para o e-commerce, né? Porque são cliques reais e vendas que eles estão sendo direcionados, estão recebendo através dos canais orgânicos. A parte de conteúdo, né? Aí a gente está falando de alguns e-commerce um pouquinho mais maduros, que já estão com a parte de performance mais bem estruturadas, eles podem ir para essa parte de conteúdo, captação de leads, automação de marketing, CRM, isso tudo, existe muita oportunidade no e-commerce. Existem oportunidades, inclusive, por exemplo, hoje um gap no mercado, na minha opinião, é produção de páginas de produto, né? Então, esse é um dos... No e-commerce, a página de produto, ela faz a função de um vendedor numa loja física. Ela tem que convencer o cara a comprar. Então, muitas empresas pecam em ter uma ótima página de produto. Quer dizer, produzir um excelente conteúdo que descreve muito bem as qualidades, as especificações do produto, etc. Foto, vídeo, etc. Então, só aí existe uma grande necessidade no mercado. As empresas não têm recursos para tocar isso, às vezes conhecimento, e as que têm estão se dando muito bem. E nas agências, tradicionalmente, não tem sido muito o foco, porque não está relacionado diretamente à mídia, é uma coisa mais operacional, mas existe sim uma demanda aí. Então, eu acho que é algo interessante a se abordar.
Então, tem várias frentes, né, no e-commerce que você vai poder focar. Eu acho que falar que você faz tudo melhor que todo mundo é um pouco, vamos dizer assim, surreal. Tá? Então, provavelmente, mesmo dentro do nicho de e-commerce, você vai se especializar e vai ser melhor do que qualquer um em alguma coisa. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que a empresa que fala que faz tudo melhor que todo mundo está mentindo. Né? A gente vai sempre procurar uma área de especialidade dentro do nicho e falar assim, ó, para esses casos aqui, para as empresas que faturam mais que X mil, que já estão mais estruturadas, que já estão com a conta paga, eu faço esse serviço melhor que todo mundo, o serviço aqui de conteúdo. Ou para as pessoas que precisam faturar mais rápido, um serviço de performance, divulgação, growth hacking, alguma coisa, eu faço melhor que qualquer um. Ou na parte de branding, né, de design, de comunicação de marca, etc. Então, eu acredito que até mesmo dentro do nicho, você vai precisar de uma área de força, sabe? Para falar assim, eu atendo todas essas áreas, beleza, estou fazendo um trabalho bem bacana em todas as áreas, mas eu sou o melhor do mercado nisso. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente se orgulha bastante de reconhecer que nós somos o melhor do mercado em relação à captação de leads e transformar esses leads em clientes. Né? Não é nem inbound mais que a gente está se referindo a tudo isso, é uma relação mais rápida de captação com a venda, né? Com a venda direta. Então, é todo mundo que quer isso, que precisa disso? Não, são perfis bem específicos de clientes que vão precisar disso. A gente atende outros perfis de cliente? Sim, a gente atende outros perfis de clientes de e-commerce, né, com outros serviços. Mas esse aqui é o nosso carro-chefe, a gente tem isso muito claro, né? Eventualmente, talvez a gente só tenha os clientes nesse perfil, mas a gente entende a necessidade de oferecer serviços completos, até porque eles se complementam. E nos dão a oportunidade de fazer upsell dentro do cliente, de, né, comercializar mais serviços, dar mais resultado para ele, etc. Né? Bom, então dei uma passada por cima aí sobre essa questão de serviço. Um outro ponto que eu queria tocar é em relação às diferenças de você lidar com e-commerce e lidar com uma empresa, que a maioria das pessoas aqui que estão acompanhando são B2B e tal, essas diferenças. O que acontece quando você está lidando com uma empresa B2B, que é para quem o inbound foi escrito, né? Quando a gente pensa em metodologia inbound marketing, ela foi criada, ela foi desenhada para empresas B2B, né? Até acho que a maioria dos ICPs, né, das agências estão relacionadas a empresas B2B, poucas vão atender varejo, porque o processo de inbound considera, né, que existe um processo de compra, uma jornada de compra que precisa ser respeitada e precisa ser otimizada para aquilo. Né? Então, a gente precisa educar ao máximo o cliente para que quando ele chegue na frente do vendedor, o cara tenha uma taxa de conversão excelente, né? O cliente já chegou educado, então ele está tendo uma taxa de conversão excelente, porque muita coisa já foi explicada, e depois ele vai ter uma retenção excelente, porque ele passou por todo o processo, ele estudou e tudo mais. Então isso faz todo sentido para o B2B. E como agência, nós fazemos o nosso inbound, né, bem agressivamente, a gente faz muito inbound para nós mesmos, funciona, é top, é 10. Só que no e-commerce já não é bem assim. Né? A jornada de compra de um cliente no e-commerce, ele vai da descoberta do problema para a decisão em 3 segundos, né? Em 2 cliques. Então, nós precisamos adaptar a metodologia e como a gente pensa nesse processo de acordo. Então, não adianta eu obrigar a fazer funis para leads, né? Que eu acho que são leads e os outros que eu acho que são leads qualificados, os outros que eu acho que são oportunidades baseado em quais páginas eles visitaram, né? Ou algum outro, em qual material ele baixou, qualquer outro indicador que a gente use para determinar o estágio do lead. Então, a gente precisa ter muito isso em mente. Se eu estou no mercado pet, eu fiz um guia de como, né, como preparar o seu cachorro para as viagens, né, como viajar com o cachorro, o que se preocupar e tal, tal, tal.
Não quer dizer que essa pessoa, só porque baixou esse conteúdo que é de topo, não quer dizer que ela não esteja com a carteira na mão pronta para comprar ração. Ela tá, geralmente. Normalmente ela está com a carteira na mão pronta para comprar uma coleira diferente. Ela está com a carteira na mão para comprar um monte de coisa. Então, você vê que a jornada de compra é diferente, né? Então, isso traz uma complexidade um pouco maior, olhando do ponto de vista de que como é que eu me preparo para sempre o cliente ter a oportunidade de comprar. Eu não preciso que ele se eduque. Não preciso que ele se eduque necessariamente. Para comprar uma ração minha, não faz diferença nenhuma se ele está educado ou não. Eu só preciso pagar. Então, e assim, depois tem um trabalho de retenção, tem um trabalho de relacionamento e tudo mais. Mas isso muda bastante. Então, acho que esse é um dos maiores erros que eu já vi agências fazendo aí no marketing, quando elas pensam em marketing inbound para e-commerce e tal, é olhar para o funil de uma forma, da mesma forma que o inbound foi escrito, né? O inbound foi escrito para isso, foi escrito para obedecer uma jornada, porque ela é importante, né? Quanto melhor a jornada, às vezes até mais extensa for a jornada, melhor vai ser a minha venda, com mais qualidade, né? Eu vou conseguir vender melhor, o cliente vai ficar mais na casa. No e-commerce não. Então isso é uma diferença assim muito grande. E aí dentro disso tudo, como a gente está falando de um volume muito maior, né? Então a gente está falando de uma taxa de conversão de comércio eletrônico no Brasil em média de 1%. Quer dizer, eu preciso trazer 100 visitas no site para conseguir fazer uma venda. Então, o volume de coisas e de visitas e de ações, ele é muito grande. Então, essa é uma diferença bem grande, né, com o processo tradicional aí que a gente tem com empresas B2B. Né? Eu vou me referenciar a isso porque a maioria das pessoas está mais acostumada com isso. Então, isso precisa ser levado em consideração. Cara, e-commerce, assim, se você não tiver pelo menos 2 promoções por mês, né, para fazer aquele compelling, para empurrar o cara para venda, você está ferrado. Né? Então, não quer dizer que é preço, não quer dizer que é frete, não quer dizer que é isso ou aquilo. Você vai ter que fazer alguma coisa tem que ser. Né? Não é obrigatoriamente você sempre trabalhar preço, nada disso. Isso vai muito de posicionamento de marca para marca. Mas então você precisa estar preparado para uma estrutura que vai disparar e-mail 3 vezes por semana. Você tem uma estrutura que vai estar fazendo toda a questão de comunicação de campanha 2 vezes por mês. Então, um mote de campanha, design de peça matriz, aprovação com o cliente, design de todas as peças auxiliares, design das peças de mídia, né, para os displays, Google, Facebook, etc., para as redes sociais, para os e-mails. Então, ele traz um volume alto. Isso requer uma organização interna muito grande de processos, né? Então, você precisa ter um sistema que acompanhe tudo isso de uma forma eficaz. Um sistema que permita que você não deixe a peteca cair. Então, ao longo dos anos, a gente foi desenhando um sistema, né, de criação e acompanhamento de tarefas que não deixa a peteca cair. Em circunstância nenhuma eu posso, por exemplo, tá rodando, fazendo, criando um monte de coisa, e passou 2 semanas e eu tenho um erro de acompanhamento no Google Analytics, né? Quer dizer, eu não sei os resultados das minhas campanhas. Eu não posso fazer um processo de e-mail marketing, né? Eu não posso criar uma campanha, por exemplo, com muita antecedência, porque o preço de tal produto pode mudar até lá, ou até disponibilidade, se ele tem estoque ou não. Então, todos esses pontos, né, eles trazem complexidade, né, e eles trazem uma necessidade de organização. Então, é muito importante a gente se organizar para poder atender tudo isso. Fala, putz, é bem complicado. É bem complicado. Mas lidar com um processo comercial, quer dizer, você gerar um monte de lead, chega no comercial, eles não fecharem porque, né, eles não estão bem treinados ou tal, é uma coisa que também tem do outro lado que aqui não tem. Né? Então, se você for olhar no sistema B2B, você vai lá, coloca 2.000 leads dentro do pipe e a primeira coisa que os comerciais vão falar é que os leads não têm muita qualidade, que tem que fazer um monte de ligação para poder agendar visita ou para fechar algum negócio.
né? Então, todos os pontos têm suas dificuldades. Nesse caso aqui, a dificuldade ela está muito mais interna da agência, de se organizar para oferecer tudo isso, né, do que depender de outros. Isso que eu acho que é uma coisa que me encanta dentro desse processo. Então, a gente, num mês normal, aí a gente está enviando entre 7 e 10 milhões de e-mails no mês. É um volume bem grande para poder fazer essa coisa toda rodar. Então, né, conforme você vai pensando no mercado, né, de e-commerce, você vai ficando muito claro que não é uma estratégia que vai dar certo, né? Assim como qualquer outro negócio. Não é a mídia, não é só conteúdo, não é só social media, não é só influenciadores. Você vai precisar de estar pronto para oferecer, né, uma gama de serviços, porque cada cliente vai estar num cenário diferente, vai precisar de uma coisa diferente. Cada situação vai ser diferente, então você precisa estar pronto para isso, né? Isso representa, né, alguns desafios de ter equipe pronta para atender desse tamanho, de ter tantos departamentos, mas também representa uma grande oportunidade, né, de você poder vender mais serviços para os clientes. Então, quando a gente começou, nós éramos mais focados em mídia paga e social media, né, eram as duas coisas meio que essenciais. Depois a gente acrescentou SEO, acrescentou conteúdo, né, design a gente sempre teve também, mas depois a gente criou um departamento de influenciadores, então tem um departamento que só cuida de campanha com influenciadores. Então a gente está... E aí você vai acrescentando, né? Tem um departamento de estratégia, nosso departamento de performance já se transformou em dois, né? Tem o social ads e tem o search, que são universos bem diferentes, né? Você está fazendo um media display e a mídia de busca. Então, você vai vendo as coisas que vão dar certo, né, para conseguir atingir os resultados dos clientes, e você vai adicionando isso dentro do seu portfólio, vai crescendo a equipe de acordo e tudo mais. Então, essas são algumas dicas aí importantes. Bom, aí o que eu acho que dentro dos serviços, acho que fica claro, né? Tem muita oportunidade aí. Agora, como posicionar isso, né? Como posicionar isso para os clientes? E a gente vê muitos modelos de trabalho, né? Então, nós temos um modelo de agência, né? Onde você vai cobrar X por esses serviços, né? Então, eu vou te oferecer 2 posts no blog, eu vou te oferecer 2 posts em redes sociais, vou te oferecer isso e isso, bem quantificado, e eu vou cobrar, eu vou formar pacotes, né? Vou formar tiers de cobrança, né? Para cada nível de cliente, né? Esse é um modelo de bastante sucesso, é um modelo que muita empresa fez dar certo. E é um modelo que muitos dizem que é o mais escalável, né? Porque você tem um modelo de precificação já pré-determinado, você consegue escalar bem ali o seu processo comercial e também o seu processo de operação, né? Controlar essas entregas, expectativas e tal. Você tem modelos onde você vai ser cobrado por resultados, né? Modelos onde você vai fazer um escopo talvez um pouco mais flexível, né? Então, nós vamos começar com focados aqui em performance, influenciadores e blog, né? Porque eu acho que é isso que você está precisando agora e tal, para alcançar os resultados que você precisa alcançar. Mas a ideia é justamente essa, os resultados que você precisa alcançar. Nós fizemos um diagnóstico e a gente acredita que é isso. Mas pode ser que isso mude, né, com o tempo. Então, dentro de um modelo de negócio que você flexibiliza a alocação das horas dentro da equipe para garantir o resultado. É um modelo com um pouco mais de risco, porque você está atrelando toda a avaliação da sua entrega no resultado. Então, você foca a cabeça do cliente no resultado, ele vai esperar resultado, ele vai te cobrar resultado. E só que, ao mesmo tempo, eu acredito que também ajuda muito a entregar o resultado, de fato, né? Que no fim do dia é o que importa. Então, se você está no escopo fechado, por mais que seja o que foi contratado, está perfeito, você está entregando um excelente trabalho.
X posts no blog, X posts disso, os posts são excelentes. Só que o cara não está vendendo mais. As vendas não aumentaram. Você vai ter problema, né? Do outro lado, se você fecha um negócio fechado, muito mais focado em resultado, quais são os riscos disso? Você acaba trabalhando mais do que você está sendo pago, né? Porque, cara, eu preciso dar resultado, preciso dar resultado, preciso dar resultado, você acaba fazendo mais coisas, isso é muito comum, acontece muito. Mas também você tem aquela questão de poder ir adaptando o serviço para realmente dar resultado. Não, meu negócio é dar resultado, mesmo que eu tenha que mudar o serviço que eu estou oferecendo para esse cliente, acho que é válido fazer isso. E no e-commerce as coisas mudam muito rápido, né? Então, assim, a Nação Digital escolheu esse segundo modelo, né? O nosso modelo é de um escopo mais flexibilizado, quantificado, mas flexibilizado em contrato, para que a gente possa mudar de direção e toda a nossa cobrança é em cima de resultado. 100% a cobrança é resultado. Então, é uma coisa que a gente se sente mais confortável e a gente controla mais. Claro que quando o cara contrata post no blog, como é que ele vai te cobrar sobre o resultado de faturamento no site, sendo que ele só contratou post no blog? E a post no blog é uma fração do faturamento do site. Então, isso também vai muito em consideração, né? Às vezes, se é um escopo reduzido, você não vai ficar atrelado ao resultado, né? E sim às entregas. Então, não é um modelo ou outro, né? A maioria dos casos onde a gente fecha escopo completo, né? Quer dizer, o cara contrata toda a nossa gama de serviços, ela vai ser atrelada a resultado. Mas empresas que contratam serviços específicos, esses sim vão ser atrelados à entrega e tal. Então, esse é um ponto importante de se pensar, né? O e-commerce é muito volumoso, né? Um volume é muito alto, igual eu falei, o número de e-mails, o número de posts, o número de campanhas na mídia, etc. São muito altos. Então, isso pode onerar. Tem que ser pensado bem estrategicamente como é que você vai se precificar, como é que você vai se posicionar aí. E depois tem outras questões, né? Se você vai cobrar comissão sobre a mídia ou não, se você vai cobrar comissão sobre o sucesso ou não, né? Eu aconselho, né, as empresas sempre, as agências aí que estão assistindo, a ter um plano de, cara, qual é a minha porcentagem de faturamento potencial, né? Quer dizer, aquele faturamento que não é certo, que é potencial, qual que é a fração desse potencial do meu faturamento total que eu estou disposto a segurar, sabe? Então, assim, você não, na minha percepção, na nossa aqui, eu nunca quero ter mais que 15% do meu faturamento em cima de potencial, né? No máximo 15% vai ser em potencial. Eu tenho um cliente que paga, sei lá, 5 mil de FII, mais X% do faturamento, que isso vai me dar um potencial nas minhas contas de o FII chegar a 10 mil, né? Então, somando esses potenciais, né, esses variáveis todos, ele não pode dar mais do que 15%, porque senão, porque os seus colaboradores não recebem em potencial, né? Nem a empresa de luz, nem a empresa de água, nem o aluguel, né? Eles recebem dinheiro na mão. Então, acho que é bom ter um cálculo aí, uma estimativa de quanto você está disposto a suportar de risco, porque é um risco, né? O risco de você não faturar acontece. E até em relação a isso, analisar muito bem, né, empresa por empresa e analisar se eu estou disposto a ser sócio dessa empresa. Hoje a gente faz isso muito pouco. Assim, a gente tem, cara, assim, um ou dois bem específicos que fazia muito sentido, que a gente analisou que o negócio era muito bom e realmente deu certo, né? Então, são empresas que pagam, né, pelo menos 50%. Hoje a gente está recebendo 50% a mais do que a gente receberia se fosse um FII fixo dessas empresas, porque realmente deram certo. Mas para quem está mais começando, para quem ainda está formando metodologia, comprovando resultado, muito cuidado, muito cuidado. Porque isso aí, se você ficar com muita grana parada em potencial e sem grana na mão, isso vai desacelerar muito o teu crescimento. É um dinheiro que você precisa para contratar, é um dinheiro que você precisa para investir em software, é um dinheiro que você precisa para fazer um monte de coisa que a gente sabe que a gente precisa para crescer.
Então, é muito cuidado nessa parte. E aí, o que eu acho que um dos pontos chaves que eu quero falar sobre definição de perfil de cliente, tá? O que vai acontecer agora? Vai ter uma chuva de cliente querendo entrar no e-commerce. Uma chuva. Né? E aí você vai falar, e vai falar, nossa, que tamanho de oportunidade. Nossa, essa oportunidade é gigantesca. Realmente, a oportunidade é muito boa. Só que 98% dessas oportunidades não são boas. Tá? Tem que ser muito bem analisado. O que acontece? Qual é a regra para a criação e para o desenvolvimento de qualquer empresa? Qualquer empresa. Né? É você ter um excelente market fit, né? Um excelente. Então, o meu produto resolve uma necessidade, e uma necessidade real, e que muitas pessoas têm. Ou pelo menos um número bastante de pessoas tem essa necessidade. Eu tenho um diferencial de mercado. Eu sou melhor do que os outros em alguma coisa. Depois eu tenho capital para investir na minha empresa, para que ela rode um certo tempo, né? Até ela, né, virar a roda, para eu conseguir realmente depois faturar. Né? Então, essa é a regra de qualquer empresa. Né? Resultados digitais, o crescimento fenomenal, uma referência no Brasil, mas não foi do dia para a noite. Não foi em 40 dias, não foi em 60 dias. Os caras estão batalhando aí há 10 anos. Entendeu? Se você for contar a história antes e tal. Então, muita gente entrando, querendo faturar hoje, achando que o e-commerce vai resolver a vida dela, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque são empresas que não vão estar aqui daqui 2 meses. É simples assim. Então, como agência, eu sei que é tentador, né? Às vezes falar sim para uma coisa que você nem faz tão bem, mas, cara, é dinheiro, eu estou precisando. É muito tentador, mas tem que ter disciplina, tem que pensar em aonde eu quero estar daqui 1 ano, daqui 2 anos e tal. Então, na hora de consultar essas empresas, na hora de buscar, né, esse esforço comercial, um processo de curadoria, de filtro muito bom. Tá? Então, durante a quarentena, nós tivemos mais de 100 mil novas lojas virtuais. Certo? Dessas 100, 98 não vai existir mais, na minha opinião. Tá? Hoje, faz um tempinho que não sai mais esse estudo. Mas 1 ano atrás, tinha um estudo feito pela UOL que 78%, se não me engano, 76%, 78% dos e-commerces no Brasil tinham menos de 5 pedidos por mês. É muito pouco. Isso não é uma empresa. Isso aí não é nada. Né? Isso aí é uma pessoa vendendo do apartamento dela. 5 pedidos por mês, imagina, é um pacote por semana. Então, o que acontece? Empresas que, eu tenho, sei lá, 2 lojas de calçados aqui no bairro de São Paulo, beleza, eu quero ir para o e-commerce porque minhas lojas estão fechadas, eu preciso recuperar meu faturamento. Ok. Quanto você está disposto a investir? Qual que é o teu diferencial? Como que você vai ganhar da Netshoes? Como que você vai ganhar da Fit? Né? Porque você está vendendo o mesmo produto que o delas, está vendendo Nike e Adidas do mesmo jeito que elas. Seu produto é facilmente comparável, não tem valor agregado. Né? Você tem uma puta experiência de cliente, você tem atendimento diferenciado. O que é? Na maioria das vezes não tem. O grande diferencial dessas empresas é que elas estão naquele bairro e as pessoas passam por lá no caminho do trabalho ou passam por lá no caminho da escola e por isso elas estão vivas. E esse é o motivo delas viverem. Essa é a necessidade que elas preenchem na vida das pessoas. Agora, não é a mesma necessidade que elas vão preencher online. Então, tem que ter um cuidado muito grande para você, cara, de verdade, não ir à falência. Porque se você começar a apostar em clientes que não vão para frente, o que vai acontecer? Consegui um faturamento, fechei vários clientes, show de bola, mas daqui 3 meses o faturamento cai todo, porque essas empresas vão desistir, elas vão ter dinheiro para se pagar, ela vai falar, nossa, cara, tá pesado o FII, eu vou ter que parar. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, definição de perfil de cliente. Você tem que saber quais são os valores que você vai cobrar pelos escopos, né, diversos escopos que você vai poder trabalhar, se você vai trabalhar mid performance, vai ser inbound, se vai ser isso, aquilo, quanto que eu vou cobrar, bem certinho.
para que aí você comece a pensar de trás para frente, ver quanto que uma pessoa, se for me pagar com o próprio faturamento, quanto que ela precisa faturar para poder ter sua margem, fazer tudo certinho, pagar custo de produto, frete, meio de pagamento, fraude, não sei o quê, e pagar a agência. Então você precisa pensar nesse número, né? Porque não compensa você achar um louco que tá, né, que vende 10 mil por mês no e-commerce, tem R$ 6.500 de custo com produto, frete, imposto e tal, e pagar mais 5 mil na agência, né? Ele está perdendo dinheiro. Só que ele vai perder dinheiro por quanto tempo? Ele vai aguentar aquilo ali 2, 3 meses, depois ele vai começar a chorar, né? Ou ele vai querer baixar o fee da agência, ou ele vai sair, né? Então, isso é muito importante. Agora, é um cara, não, é uma posição onde eu tenho uma empresa que já atua há 30 anos no mercado, que está com know-how, já está pensando em estruturar, está olhando para o e-commerce a longo prazo. Eu quero estruturar. Essa pandemia só ajudou eu convencer o diretor que a gente precisa estar nesse meio, mas a gente já queria estar, a gente já tem alguma coisa estruturada e a gente está postando a longo prazo. Opa, aí é uma coisa. Aí eu acho que esse é o tipo de cliente que a gente tem que estar buscando. Não aquele cliente que está olhando para o e-commerce pensando que é um caminho fácil, que é a salvação e que eu vou faturar, né? Eu vou repor o que eu perdi semana passada, os últimos 40 dias, eu vou repor isso rapidamente no e-commerce, porque não vai, porque no começo é só investimento, é como qualquer outro negócio, né? Você vai investir em plataforma, você vai investir no planejamento que a agência vai fazer, vai investir em mídia no começo, né? Você primeiro tem que investir para depois, né, ter o resultado. Então, eu acho que esse é um grande recado. Então, definindo esse perfil desse cliente que você quer ter dentro do e-commerce, seja número de faturamento, ou seja de estrutura por trás, né, de empresa e tal, para ir correr atrás disso e tentar ao máximo desviar dos time bombs ali, né, das bombas relógios que vão vir bem, né, com o dinheirinho na mão ali para suprir as necessidades atuais, só que elas vão explodir bem rápido. Quando elas explodem, elas levam a nossa equipe junto, porque fica tudo com a moral baixa, leva a nossa força comercial, nossa força de entrega, de repente você tem pessoas boas trabalhando com clientes péssimos e em vez de ter pessoas boas trabalhando com excelentes clientes. Então, esse custo da oportunidade de atender um cliente ruim é algo que a gente precisa muito, tá? Precisa muito, muito, muito calcular e tomar esse cuidado. Então, acho que essa é uma mensagem bem importante. E aí, quais são os fatores, tá? Eu vou abrir aqui com vocês quais são os fatores que eu acredito, eu, Rodrigo, tá? Acredito que são os fatores que vocês precisam olhar para definir perfil de cliente que dá para ir, perfil de cliente que não dá para ir. Tá? Então, se o cara está começando, né, mesmo que ele já tenha algumas lojas físicas, tal, ele está começando do zero e as palavras dele que eu preciso começar a faturar rápido, é um cliente de muita atenção. Tá? Não é que 100% das vezes ele vai ser um péssimo cliente, mas a maioria das vezes sim. Porque não existe fórmula mágica no mundo. Não existe. Então, na maioria das vezes vai ser um problema. Se é um cliente de revenda, tá? Principalmente, um cliente que compra para revender, né? Não é marca, não é fabricante, tal, porque esse mercado está cada vez mais apertado, né? Ele nos nichos de informática, nos nichos de semijoias, nos nichos de cosmético, nos cosméticos de revenda, tá? Perfumes, eletrônicos, informática, tudo relacionado a produtos commodity de revenda é um mar vermelho, é um mar muito difícil de dar resultado. É muito difícil de dar resultado. Por quê? Porque preço é muito importante. E é muito difícil de ganhar no preço da Magazine Luiza, da Americanas, da Amazon, do Mercado Livre e de todas as outras milhares de players que têm mais credibilidade do que o resto, né? Os outros 99%. Então é muito difícil bater esses caras no preço, né? E cada vez mais está mais difícil de bater eles no atendimento também, porque eles estão melhorando muito. Eles estão investindo muito nisso, né? Eles estão investindo no posicionamento. Cada vez mais está difícil ganhar deles na logística. A Magazine Luiza hoje já manda no mesmo dia, despacho no mesmo dia. Cas Bahia, Magazine Luiza e tantas outras
Você compra em 2 horas, você pega na loja o produto. Então, como é que eu vou ganhar desses caras? Como é que você, como agência, vai pegar um cliente que você sabe que não dá resultado, que não tem chance de ganhar, sabe? Então, pode ser uma oportunidade de sentar e vender um planejamento de como ele pode pivotar o negócio dele para transformar num negócio que dá certo. Show de bola. Mas bater de frente a frente com esses grandes players, né, em produtos facilmente comparáveis é uma cilada gigante. A gente já caiu várias vezes. E a gente já perdeu vários clientes por conta disso, porque não vai. Ele até tenta rodar um pouquinho, que eu falo vendendo almoço para comprar janta, né? Vendendo o produto muito próximo do custo, esmagando a margem dele, porque ele quer vender, ele quer faturar. Só que passa um tempinho, ele patina e não sai do lugar, porque ele vai olhar para as contas e fala, cara, eu vendi um monte, mas não tive lucro. Né? Então, é uma coisa bem importante para se olhar. Tá? E dependendo do sistema, né? Então, se você escolher, igual eu falei lá no começo, dá para você escolher uma parte de design, desenvolvimento. Se você escolheu mais para essa parte, você tem um pouco menos de risco, né? Porque você não está vendendo um contrato anual, você está vendendo um projeto pontual. Então, acho que talvez aí tenha mais oportunidade de você implementar lojas que você entrega e o próprio cliente vai administrar. Então, aí o risco é um pouco menor para a agência, talvez dê para aproveitar um pouco mais essa onda de iniciantes, né, que a gente está tendo no mercado. Então, bom, nessa parte eu acho que é isso. E isso representa, eu acho que alguns pontos importantes aqui, né? O papel do marketplace no e-commerce, ele vai ser cada vez maior, né? Todos os marketplaces que a gente tem hoje, eles vão aumentar bastante. Essa é a tendência, porque é ali que o usuário acaba tendo a melhor experiência de compra, né? Em relação a preço, em relação a confiança, né? E tal. Então, esses marketplaces trazem isso. Então, o que é uma coisa muito importante de se olhar? Olhar para aquilo que o marketplace não vai conseguir atender. Né? Então, talvez nesses clientes que esteja a nata, né? O filé da nossa clientela. São aqueles caras que vendem produtos de valor agregado, ou marcas, são aqueles produtos customizados, são coisas que o marketplace não vai conseguir atingir, né? Porque o nosso papel de agência em relação aos marketplaces, ele é quase nulo. Não tem o que se fazer dentro do marketplace como agência. O que você vai vender para o teu cliente, sendo que o único serviço que a pessoa precisa ter para estar no marketplace é escolher lá se ela quer ser destacado ou não, e o resto é logística. O resto é subir produto, o resto né, tem uma parte de descrição ali talvez, mas que o próprio marketplace também já dá em muitos casos. Então, essa relação de empresas que atuam muito mais em marketplace é um pouco perigosa também para a agência. Então, também aconselho focar sempre mais em empresas que têm loja própria, que querem investir no próprio marketing, né? Porque quando uma empresa vende no marketplace, ela tá ali pagando 5, 10, 15, 20, até 30% de comissão sobre a venda em troca do marketing e do pagamento. Né? Então, se você é uma marca de roupa, né, vestuário, você for vender lá no Dafit, vai pagar 30% de comissão, isso já inclui já o meio de pagamento, antifraude e tal. E você não tem que se preocupar com marketing. Então, nós, como empresas de marketing, acabamos ficando um pouquinho sem muito o que fazer em relação ao marketplace. Então, nós tentamos sempre fugir aí desse tema, porque é uma questão muito mais de logística do que de comunicação. A questão do marketplace. Eu posso fazer minha página própria lá no Mercado Livre, eu posso fazer isso, tudo, mas isso é simples. Não tem muito valor agregado para agências nisso. Tem oportunidades? Claro. Conheço empresas que pivotaram e que fazem todo o serviço de cadastro de produto, de administração das vendas, entendeu? O cliente só dá o estoque e despacha, e a agência faz tudo, né? Mas aí a gente está falando de um modelo um pouquinho diferente, não necessariamente de uma agência de comunicação. Né? Bom, do que eu queria falar
Esses são os principais tópicos, né? Então, é um mercado que está crescendo, né? Tem muita oportunidade. Tem oportunidade de serviço, tem oportunidade de tecnologia. Nossa, quando a gente olha, tem tanta coisa, né? A gente até parou um pouquinho de falar nisso, mas a oportunidade de voz, né, no Brasil é muito grande, tem muita oportunidade de desenvolver, de criar soluções para voz, compra através de voz, né, tem muita oportunidade mesmo. Tem diferenças que a gente precisa levar em consideração, né? Não é seguir o livro do inbound no e-commerce, não é isso. Nós precisamos trazer o conceito e adaptar para essa jornada, que nem sempre é linear, que ela é doida, ela acontece de trás para frente, frente para trás, é rápida, é devagar, então precisamos levar isso muito em consideração, né? Nós precisamos estar de olho nos desafios para a agência de produção, né? Precisamos acompanhar, precisamos ter um método, um sistema de acompanhamento para não deixar a peteca cair, porque são muitas coisas para acontecer simultaneamente para o e-commerce poder dar certo, né? Nós temos que ter um cuidado enorme e muita estratégia ao definir os perfis de cliente, né? Quem nós vamos escolher e quem nós não vamos atender, né? Principalmente, quais são aqueles perfis que a gente não atende, para não entrar numa grande armadilha que na minha opinião, acabou com muitas agências, que é querer adaptar a sua empresa àquilo que um cliente que você encontrou te pediu, ao invés de você adaptar ao serviço da tua agência para quem você quer ser como agência. No começo a gente cometeu esse erro da Nação Digital, que era a gente atendia e fazia marketing digital, né? A gente começou fazendo redes sociais, algumas coisas, e aí o cara pedia um cartão de visita, e aí o cara pedia um adesivo de loja, né? Então, aí você começa a entrar numa noia de que talvez eu deveria oferecer vitrine e cartão, né? Porque tem um cliente pediu, também teve um outro que também mencionou alguma coisa assim e tal. Mas aí a grande questão é a seguinte: é esse o cliente que você quer ter? Se for, tudo bem, concordo. Vamos pensar em cartão de visita. Mas falo, não, cara, esse é o cliente esse cliente é um degrau para mim, né? É o cliente que eu estou atendendo para eu construir know-how e case para eu chegar nesse tipo de cliente. E esse tipo de cliente, ele vai te pedir cartão? Ele vai te pedir adesivo de vitrine? Né? Então a gente sempre pensou muito nisso. A maioria das vezes é não. Não, ele não, esse cara aqui não vai me pedir isso. O cliente que eu quero ter, eu desenhei o meu serviço para ele. Eu não consigo ter 100% da minha base ainda dentro desse ICP, mas eu vou trabalhar para isso. Conforme eu for perdendo cliente que não é ICP, eu só vou repor com cliente de ICP. Né? E aí você vai entrando num ciclo muito bacana, que você chega num ponto e fala, eu só ofereço aquilo que eu sei que tem valor agregado, eu só ofereço aquilo que eu sei que dá resultado para o cliente. Então, isso me traz diferencial, me traz retenção, me traz um ótimo relacionamento, né? Todo mundo batendo meta, nossa, aquela coisa que dá certo, né? Então, eu acho que o que isso é para você vai ser diferente do que é aqui na Nação, o que é diferente para outra empresa. Você só precisa definir o que é isso, né? Quais são os serviços que a gente vai entregar para quais clientes, quais aqueles que a gente não vai entregar. Né? Então, acho que isso é muito importante. E é isso, gente. Espero ter ajudado. Acho que vai ficar meus contatos aí para quem precisar de ajuda. Estamos aí, sempre à disposição para poder ajudar. Obrigado mais uma vez aí, RD, pela oportunidade de compartilhar. E é isso. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço.